Bom, pessoal, então vamos lá. Seguindo aí com a 10ª parte do nosso treinamento, nós vamos falar de documentação das instalações elétricas. Ou seja, essas documentações que envolvem serviços elétricos envolvem vários assuntos, desde a quantidade de trabalhadores, da forma que os trabalhadores irão atuar e desde também das instalações dentro do local dele de trabalho. Nós temos aí como base, pessoal, 10 principais itens que envolvem nesses documentos. Por exemplo, o primeiro é assunto a ser tratado. O que quer dizer isso? Nesse documento você vai ter que relatar que tipo de atividade vai ser feita. Independente do documento que seja, igual foi falado anteriormente, pode ser uma PT, pode ser uma OS, certo? Independente do documento que seja, o assunto a ser tratado tem que ser discriminado no documento. Seguindo, a gente tem responsável na empresa pela elaboração desse documento. Isso aqui geralmente cabe ao técnico de segurança. Quem é o técnico de segurança? Esse técnico de segurança que é responsável justamente por garantir a integridade física dos trabalhadores, ele tem que dar o aval dele, ou seja, a assinatura dele também tem que ir nesse documento que envolve a documentação das instalações elétricas, que ele é participante na atuação do serviço independente do colaborador. Responsável na empresa pela aprovação. Muitas das vezes, pessoal, esse responsável na empresa pela aprovação acaba sendo o próprio técnico de segurança, tá? Ou até mesmo um engenheiro, mas na maioria dos casos acaba sendo o técnico de segurança. Então, como que funciona? O responsável na empresa pela elaboração do documento, entra a assinatura do técnico. E é normal você ver que o responsável pela empresa, pela elaboração desse documento, acaba sendo também o próprio técnico que assinou a questão anterior, ok? Objetivo do serviço a ser realizado. Se você vai executar o serviço, qual que é o objetivo? Por que você está fazendo aquela manutenção ou instalação? Você tem que discriminar ali o objetivo a ser feito. Para quê? Para no final você vai ter que relatar se o serviço foi concluído ou se não foi. Se foi concluído, ok, se fechou o documento. Se não foi concluído o serviço, você vai ter que discriminar num campo de observação o motivo pelo qual ele não foi concluído. Porque muitas das vezes pode haver um risco adicional, que nós vamos falar mais à frente, certo? Que impossibilitou o sucesso e o fechamento daquele serviço que foi aberto. Pessoas e equipamentos alvos do procedimento, ou seja, quantas pessoas irão atuar e quem são esses profissionais que irão atuar nos serviços elétricos. Os equipamentos a serem utilizados estão devidamente adequados? Igual antes foi falado aqui de EPI, certo, pessoal? Lembrando que todo EPI ele tem que vir com o CA, que é o certificado de aprovação. Ou seja, é justamente o certificado de aprovação que vai garantir que aquele equipamento de proteção individual passou pelos devidos testes de qualidade e que vai garantir aí a saúde e a segurança do trabalhador. Avaliação dos riscos envolvidos. Isso aí, pessoal, vocês têm que fazer na própria APR, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo essa documentação, esse levantamento, geralmente, dependendo da atividade, os riscos levantados já vão vir discriminados do documento. Mas independente desses riscos que forem levantados, quando o próprio colaborador, antes de atuar na sua atividade, ele vai ter que fazer a avaliação dos riscos envolvidos, ou seja, ele vai conferir, certo, os riscos que foram levantados pelo técnico ou engenheiro de segurança e vai avaliar justamente o grau desse risco. Se ele ainda está presente no local, se não, e pode verificar até outros riscos adicionais que possam ter passado desapercebido justamente pelo técnico de segurança ou engenheiro. Recomendações para os envolvidos sobre a segurança do trabalho. Isso aí, pessoal, geralmente acontece numa coisa que a gente chama de DDS, ou seja, um diálogo diário de segurança, onde com isso o profissional, certo, geralmente é o técnico de segurança, ele reúne todos os colaboradores
e recomenda a eles com relação à parte de segurança dentro do trabalho. E o nome já diz, né? Diálogo diário de segurança, ou seja, tem que ser feito diariamente, certo? Ainda que repetido várias vezes, todos os dias, tá? Mas esse bate-papo ele tem que acontecer entre os colaboradores e o responsável na área da segurança por esses colaboradores aí, tá, pessoal? Então essas recomendações, muitas das vezes, por mais que elas se tornam repetitivas, mesmo assim ainda acontece acidente dentro do trabalho, coisa que não era para acontecer, tá? Então a gente tem que valorizar muito esse diálogo diário de segurança, porque muitas das vezes é levantado uma situação que não é rotineira e pelo colaborador estar achando que vai sempre falar o mesmo assunto, ele acaba desatentando por aquilo que é novo e está colocando a vida dele em risco sem ele saber. Ferramentas e instrumentos necessários para a realização do trabalho. Isso aí, pessoal, é o seguinte: se você vai executar uma atividade, você tem que saber o seguinte: qual a atividade que você vai fazer? Para essa atividade, quais ferramentas você deve usar? Está tudo em conformidade? Está tudo ok? Se caso você precisar de algum tipo de ferramenta e a empresa ela não lhe der essa ferramenta, de certa forma cabe o que? O direito de recusa. Por quê? Se você vai que você precisa da ferramenta e não tem na sua bolsa de equipamentos, como que você vai executar? Não vai poder executar. E se a instalação elétrica ela ficar mal feita devido à má manutenção, pode ocasionar até um incêndio devido a um curto-circuito. Muitas das vezes acontece de ter um curto-circuito, não por falha de um equipamento, mas às vezes uma simples emenda mal feita, ela foi oxidando, e essa emenda mal feita gerou um superaquecimento, enfim, ocasionando o que aí? Um incêndio. Tá, pessoal? Então a parte da ferramenta, ela é muito importante. Tem um ditado que se fala o seguinte: quando se faz um bom planejamento, não existe quebra-galho, tá? Vale lembrar essa frase aí que é muito importante. Procedimentos de execução do serviço passo a passo. Ou seja, isso aí são as diretrizes. Como que vai ser feito? De que forma que deve ser feito? Não se faz serviço elétrico correndo, pessoal. Não se faz serviço elétrico focando somente na produção. Todo serviço elétrico que é feito é pensando no sucesso da atividade e principalmente na saúde e na segurança do colaborador. Certo? Vale lembrar que a vida vem sempre em primeiro lugar, independente da empresa, independente do valor da produção. Documentos técnicos complementares específicos e de avaliação de resultados, certo? Bom, pessoal, todo o profissional, quando vai executar o seu serviço, mesmo ele sendo técnico ou engenheiro ou eletricista, é necessário que ele obtenha todos os documentos exigidos pela norma com relação à autorização da atividade dele, ou seja, ele tem que ser um profissional legalmente qualificado, legalmente habilitado e legalmente capacitado para aí sim ele ter autorização para o serviço de instalações elétricas. Fora esses documentos, pessoal, você vai ter que ter uma PT, certo? Que é a permissão para trabalho em serviços elétricos. Muitas empresas elas adotam determinados tipos de procedimentos técnicos padrão, tá? Ou seja, quem elabora, qual o cargo e função de quem vai executar o serviço, qual o objetivo, as aplicações, quem são as pessoas envolvidas nas instalações elétricas, existe risco adicional? Que riscos são esses? Entendeu? EPI, EPC estão em conformidade? Qual a sequência das operações, as documentações? Tá tudo ok? Então, pessoal, isso nota o quê? Que todo profissional, antes de executar a tarefa dele, há uma bateria de documentos, onde geralmente esses documentos eles são de total importância, não só para o colaborador, mas também para a empresa, mas, contudo, todo serviço elétrico a ser feito, certo, envolve uma documentação, e esse documento em instalações elétricas é justamente um meio formal que a empresa tem de te autorizar ao serviço elétrico. Tá, pessoal? Então, olha só, vai fazer um serviço elétrico, exija a PT, preencha a PT, faça a APR, faça o DDS, faça o checklist,
participe das reuniões voltadas à parte de segurança e trabalho que a empresa promove, tá ok? Isso aí para garantir para vocês uma qualidade no seu serviço e que você volte para sua casa aí da mesma forma que você foi para o seu trabalho, tá, pessoal? A vida vem sempre em primeiro lugar e independente, novamente, de qualquer produção que seja, valorize a vida, tá bom? Desde já eu desejo um bom serviço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.